Ô Senhor Jesus! Nós vamos cantar o próximo hino, irmãos, é o S21, gerar e multiplicar. Amém? Amém, Francisco. Mas não podia ter falado que nós erramos, não.
Jesus. Ó, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ó, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ó, Senhor Jesus, amém, amém. Queria convidar todos os irmãos para vir para frente, para a gente fazer o grito de guerra da mensagem 35. Isaac é reconhecido em Gerar como abençoado do Senhor. Amém? Ó, Senhor Jesus. Eu queria compartilhar a última estrofe com os irmãos, que fala assim, ó. Brota, ó poço, vou cavando até brotar. Brota, ó poço, e águas vivas vão jorrar. Lá em Gênesis 26 fala da inveja. Irmãos, vamos concentrar, por favor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Gênesis 26, 14 fala da inveja que os filisteus, eles tinham de Isaac. Porque eles estavam enriquecendo mais que os filisteus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? E da inveja. E por isso eles estavam entulhando os poços de Isaac. E hoje Satanás faz isso com a gente, né? Seja em situação no dia a dia ou até mesmo na reunião. Satanás, ele quer entulhar os nossos poços. Mas quanto mais a gente vai cavando, no versículo 14 fala que eles foram cavando e águas vivas foram jorrando. Então, nessa noite que nós possamos cavar até chegar nas águas vivas. Amém? Amém. Eu ganhei muito nessa estrofe que fala: hoje o Espírito Santo está em meu interior. Eu a todo instante ando na presença do Senhor. Então, para a gente andar na presença do Senhor, a gente precisa permitir que o Senhor esteja no nosso interior, né? Amém. Amém, irmãos? Ganhei aqui um pouco no final que fala: brota o poço, e águas vivas vão jorrando. Amém, irmãos? Quando mais cavarmos, mais águas vai jorrando. Hoje, nós leu no Alimediário que Jacó estava cavando o poço, mas os inimigos dele estavam secando. O que nós temos que fazer? Temos que cavar mais o poço. Quanto mais nós vai cavar, mais água vamos ganhar. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Irmão, aleluia. Hoje o Espírito Santo está em meu interior. Eu a todo instante ando na presença do Senhor. Aleluia. Hoje não precisamos de andar sozinho mais. Nós temos o Espírito Santo que anda conosco. Amém. Tenta o maligno entulhar meu coração, mas a água da palavra traz a mim renovação. Nós devemos tocar na palavra, né, irmãos? E assim seremos renovados dia a dia. A palavra vem e nos lava e desentulha o nosso coração. Voltemos à palavra. Amém. Então vamos lá. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, amém, amém. Cristo veio e do homem já quebrou a maldição. Cristo veio e do homem já quebrou a maldição. Graças dou-lhe, pois curou-me para a frutificação. Não se trata a palavra. Não se trata a palavra De ensino doutrinal. de ensino doutrinal, Nem de coisas decoradas, mortas superficiais. extraindo os princípios das riquezas que me traz. Saiu de meu comodismo, aplicando a mais e mais. Desde quando fui criado, Deus já me abençoou. Desde quando fui criado, Deus já me abençoou. Totalmente consagrado, sirvo só, meu Senhor. Com empenho, dia a dia, busco anseio o Senhor. Pois sem bênção só seria um pobre estéril pecador. Hoje o Espírito Santo está em meu interior. Hoje o Espírito Eu a todo instante ando na presença do Senhor. Tenta sempre o maligno entulhar meu coração. entulha meu coração. Mas a água da palavra traz a minha renovação. Brota o poço, brota o poço. Vou
Vou cavando até brotar. Brota o poço, brota o poço. E águas vivas vão jorrar. E águas vivas vão jorrar. Brota o poço, brota o poço. E o cavando até brotar. Brota o poço, brota o poço. E águas vivas vão jorrar. Águas vivas vão jorrar. Águas vivas vão jorrar. Águas vivas vão jorrar. Então invoca, ó, 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 Senhor Jesus, amém, amém, amém. Amém, irmãos, deu para ensaiar, né? Agora os irmãos que não vieram da primeira vez têm a chance de vir da segunda vez. Amém? Ó Senhor Jesus. Cristo veio e do homem já quebrou a maldição. Veio e do homem já quebrou a maldição. Graças dou-lhe, pois curou-me para a frutificação. Frutificação. Não se trata a palavra. Não se trata a palavra De ensino doutrinal. de ensino doutrinal. Nem de coisas decoradas, morta superficial. Extraindo os princípios das riquezas que me traz. Saiu de meu comodismo, aplicando a mais e mais. Desde quando fui criado, Deus já me abençoou. Desde quando fui criado, Deus já me abençoou. Totalmente consagrado, sirvo só, meu Senhor. Com empenho dia a dia, busco anseio o Senhor. Pois sem bênção só queria pobre estéril pecador. Hoje o Espírito Santo está em meu interior. Hoje o Espírito Santo está em... Eu a todo instante ando na presença do Senhor. Tenta sempre o maligno. Tenta sempre o maligno. Entulhar meu coração. Entulhar meu coração. Mas a água da palavra traz a minha renovação. Brota o poço, brota o poço. Vou cavando até brotar. Brota o poço, brota o poço. E águas vivas vão jorrar. Brota o poço, brota o poço. Vou cavando até brotar. Brota o poço, brota o poço. E águas vivas vão jorrar. E águas vivas vão jorrar. Águas vivas vão jorrar. Águas vivas vão jorrar. Águas vivas vão jorrar. Então invoca, ó, 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 Senhor Jesus, amém, amém. Isso eu não sabia, essa parte. Senhor Jesus, nós vamos desfrutar agora, irmãos, do hino C6, amém? Na mesma esfera. Uma fonte almejava para a sede satisfazer. Ao invés de falar, irmãos, uma fonte almejava, eu estava desfrutando desse hino, eu acho que o certo seria uma fonte sempre almejo, para a sede satisfazer. Ó Senhor Jesus!
Nós vamos agora desfrutar do sábado, né? O primeiro ponto aí, colocar, por favor, no telão. Primeiro ponto de sábado, da imersão. Senhor Jesus. Chama os irmãos para ali. Irmãos, quem puder ficar de pé, por favor. Vamos ler, todos juntos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não é agora, não. Tá. Amém, irmãos? Vamos ver. Faraó representa o príncipe deste mundo. Quem tenta escravizar as pessoas, elas não percebem, mas até mesmo as mais bem-sucedidas são escravas, sejam ricos ou pobres. Todos vivem sob a submissão do príncipe deste mundo. Vamos falar uns para os outros, irmãos? Vamos, os irmãos estão ao seu lado aí. Vamos falar. Amém. Amém. Próximo hino, H176. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos desfrutar da estrofe 1, irmãos, amém? Quantos anos estive a procurar uma fonte eternal, nada nesse mundo pôde me saciar, nem me dá prazer real. Quantos anos?
Senhor Jesus. Eu não sei você, irmãos, mas o meu coração está queimando para o Senhor. Sabe, durante todo o dia, irmãos, eu fiquei muito entulhado. Eu trabalhei até 6h15, até 18h15, na verdade. E a gente precisa de aproveitar esse momento, irmãos. Sabe, a gente tem que deixar lá fora todo julgamento, toda condenação. Essa reunião, ela é para nós ser lavado. Nós temos que aproveitar o jorrar da fonte, né? A corça, ela só toma água da fonte corrente. Então, nessa noite, irmãos, a fonte está correndo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos aproveitar, irmãos. Vamos desfrutar novamente desse hino, amém? Eu também estou cansado. Lógico que tem irmãos que não conseguem ficar de pé durante todo o tempo. Mas quem puder ficar de pé, irmãos, para o Senhor, eu chamaria para poder estar de pé. Para a gente louvar o Senhor novamente, amém? Jesus é o Senhor. Hoje estou bebendo da fonte eternal. Amém, irmãos? Vamos projetar o ponto 4 da imersão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência dentro desse ponto, irmãos. O Carlinhos acabou de compartilhar aqui sobre essa... a água está fluindo, né? Essa água viva está fluindo hoje, irmão. E eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tenho, né? Eu tive, passei. Eu já cavei cisternas. Né? Ano passado eu cavei muitas cisternas. Desentulhei cisternas. Irmãos, a água viva, quando nós estávamos cavando cisterna, você encontrava um pouco de água, mas você tinha que continuar cavando. Então fala, brota o poço, mas nós precisamos continuar cavando essa cisterna. Esse poço precisa ser cavado, irmão. Desentulhar não é fácil, igual o irmão compartilhou. Entulhar, né, é muito fácil, mas desentulhar não é fácil.
Nós precisamos fluir essa água, aproveitar esse fluir de água viva, irmãos, essa noite. Amém? Vamos ler o ponto. Sem a água. Tem que chamar os convidados. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sem água da palavra não vivemos. Sem a água da palavra não vivemos. Sem a água da palavra não vivemos. Amém. Precisamos cuidar de nosso coração, servindo ao Senhor. Senhor Jesus. Aleluia, que a fonte, irmãos, ela está jorrando. Essa fonte encontrou 3 convidados, amém? Eu gostaria de chamar esses convidados aqui na frente para a gente estar orando, amém? O Marcos, a Rosa e o Adão. Senhor Jesus. Quem convidou pode vir com eles, amém? E o Marcos? Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Marcos, Rosa e Adão. Sejam muito bem-vindos. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor, te agradecemos, Senhor. Senhor, que o Senhor trouxe mais 3 vidas. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor. Senhor, a vida do Marcos, da Rosa, do Adão. Senhor Jesus, Senhor, que eles possam encontrar, Senhor, essa viva fonte. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que essa fonte possa fluir na vida deles. Senhor Jesus, nas suas famílias. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do Adão, Senhor, do Marcos e da Rosa. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, que essa fonte, Senhor, jamais seque, Senhor. Senhor Jesus, eles possam ter sede do Senhor. Oh Senhor Jesus. Agora, irmãos, a gente pode... Pega seu vizinho e vamos orar pelo profeta, amém? Senhor Jesus. Ligou? Cadê minha Bíblia? Jesus.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que estão em casa também, que vão assistir amanhã ou depois, que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, que é viva, ela é corrente, né? E traz para nós essa alegria que o Carlinhos estava falando. E espero que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez, nos ajude nessa palavra, né? Possa iluminar cada um de nós dentro da necessidade de cada um. Ele é aquele que anda no meio das igrejas e conhece a necessidade de cada um. Nessa noite nós vamos ter uma palavra, irmão, ela é muito encorajadora para todos nós, desde dos adolescentes, os capitães, os intendentes e os valentes de Davi, né? Então a palavra ela é para todos nós e a gente fica muito feliz porque Deus nos colocou na vida da igreja. Às vezes nós não valorizamos tanto a vida da igreja. Semana passada foi falado sobre o direito da primogenitura. Isso ficou muito forte para nós. E uma característica de Esaú foi que ele não valorizou esse direito. Ele tornou esse direito algo comum, corriqueiro. Irmão, nós precisamos amar esse direito, amar a vida da igreja. Eu sempre falo que a sensação que eu tenho é que nós estamos dentro de uma redoma, irmão, protegidos desse mundo tão cruel que está aí fora, irmãos. Talvez você ainda não tenha entendido isso, mas a vida da igreja nos guarda nossos filhos, guarda a nossa família. E é isso que nós vamos valorizar muito, mas muito mesmo, esse direito que nós temos de esse direito da primogenitura. Então, é um direito de herdar a bênção, né? É um direito que todos nós já temos a bênção, né? Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós já recebemos essa herança, recebemos essa bênção. Nós somos abençoados. Irmão, nós somos abençoados. A dificuldade é que o que você vê, a bênção material ou a bênção espiritual. Talvez Esaú estava vendo as coisas materiais, mas Jacó viu a bênção espiritual, né? Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que o Senhor possa, nessa noite, né? Nós vamos falar um pouco sobre cavar os poços, né? Tirar todas essas pedras que durante anos nós acumulamos. E alguns de nós temos dificuldade ainda, né, de fazer com que essa água jorre para a vida eterna, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Hebreus 12, isso aqui é só uma introdução, tá, irmãos? Hebreus 12, ó Senhor Jesus. Eu não quero ser igual a Esaú. Hebreus 12. Ó Senhor Jesus, versículo 17. É isso mesmo, Hebreus 12, 17. Fala assim, não sabeis, é isso mesmo? Vamos começar de novo, irmãos? Vou começar do 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um reposto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querido herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tinha buscado. Então, por ele rejeitar, irmãos, mesmo ele depois sabendo, mesmo se arrependesse, irmãos, eu fico aqui, irmão, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de uma coisa, quando o Senhor Jesus voltar, né, e vier buscar os seus, as primícias, talvez o Pimenta vai chorar, vai arrepender. Por que eu não dei ouvido
o falar fresquinho do Senhor todos os dias. Porque eu não valorizei as reuniões. Porque eu não valorizei a vida da igreja. Talvez o Pimenta vai ficar nessa situação, arrependido até chorar, ranger dentes, mas não vai dar mais, irmãos, porque eu não amei, como Esaú, o direito de primogenitura. Esse direito, irmão, todos nós temos, já é direito nosso, nós já recebemos a bênção. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não posso falar por você, mas posso falar por mim. Talvez o Senhor venha falar isso comigo. Servo mau e preguiçoso. E vai falar para você, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E eu vou lembrar de todas as palavras. Vou lembrar de tudo que aconteceu, como talvez alguns de vocês também. E não vai adiantar chorar. Não vai adiantar arrepender na última hora. Por isso, irmãos, meu encorajamento nessa noite é que todos nós mudemos nossa atitude com o Senhor. Deus, Ele não vai cobrar nada além do que Ele pediu a você. Nada mais. Nós precisamos parar de pôr réguas nos irmãos e até mesmo em nós. Deixa Deus te usar, simplesmente. O que é cobrado por um irmão não é cobrado para você. Então, isso que a gente vive com peso nas costas, com dificuldade de viver a vida da igreja, porque colocamos nós mesmos réguas. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que ser igual aquele irmão. Naquilo que Deus te chamou, seja fiel. Né? Eu até dei exemplo para os irmãos. Eu quero vir na casa de adolescente. Quando os irmãos falam de vir para cá, é para o irmão Pimenta cozinhar. Eu não quero vir cozinhar na casa de adolescente. Embora possa servir, tá? Mas o meu encargo não é vir cozinhar. Porque já tem um conceito, uma régua, de que o Pimenta só serve para cozinhar. Os irmãos estão entendendo o que é a régua? A gente julga as pessoas. O Senhor tem misericórdia de nós. Então, Esaú, irmãos, ele foi impuro, fornicador, né? É aquele que tem mais de um relacionamento. Quando fala de ter mais de um relacionamento, eu não estou falando na questão sexual ou de prostituição. Não, eu estou falando, às vezes nós não damos valor ao falar puro que o Senhor tem falado todo dia para nós e buscamos outras fontes. E seca, irmãos, e tem dificuldades. Né? A Bíblia fala o seguinte, sabe, porém, que nos últimos dias, né, terão falsos profetas, pessoas que falam, e se você entrar na internet, você vai ver a quantidade de falar negativo que tem. E fala assim que muitos se apostatarão da fé, por causa desses falares. Irmão, nós temos que ser fiel à palavra viva. Né? O profeta está falando, nós temos que dizer sim, amém. O que Abraão fez, irmão, quando ele ouviu a palavra, ele obedeceu a palavra. E Deus fez as promessas para ele. Ó Senhor Jesus, nós vamos ser aqueles que obedecem a palavra. Ó Senhor Jesus. Então, Êxodo 19 fala lá que aquele que dá ouvido à sua palavra, o Senhor abençoaria. Foi o que ele falou para o povo de Israel. Então, irmãos, hoje nós temos o falar fresquinho, né? Que sendo lavado com água limpa. E uma coisa muito interessante, ó Senhor Jesus, tem que falar assim, sem a bênção, nós não podemos fazer nada. Depois que Deus abençoou, então, Abraão, então, pôde fazer alguma coisa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, todos nós fomos criados para ser frutífero. Fala isso para você, fala assim, eu fui criado para ser frutífero. E você tem a bênção para isso. Sai dessa esterilidade. Sai dessa condição de que você não dá conta.
No passado nós tínhamos muitas regras para pregar o evangelho. E mesmo assim nós pregamos o evangelho. Mas hoje, irmãos, é muito fácil. Posso orar por você? E a experiência que nós temos é essa, que as pessoas se abrem, porque todo mundo aí fora está precisando. O mundo jaz o maligno, está sendo oprimido pelo sistema. E nós temos a chave, irmão, de libertar essas pessoas para o reino. Eu fiquei muito alegre com falar do Senhor, porque no passado nós imaginávamos que uma cidade ela teria que ter pelo menos 10 pessoas, né, para dar um testemunho. Nossa, isso é libertador, irmãos. Hoje, se tiver um casal na cidade, isso é maravilhoso. Isso é algo grandioso, irmão. Então, nós temos que ter esse encargo, irmãos, de pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então, Gênesis 1, 26. Vamos ler lá, Gênesis 1, 26. Senhor Jesus. Fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam da terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, e a sua imagem o criou, homem e mulher. E 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então aqui, Deus já tinha abençoado o homem para ele ser frutífero. Mas nós sabemos, em Gênesis, que houve um problema. Por causa que o homem pecou, então o homem foi amaldiçoado, irmãos. O homem não pôde mais gerar. O homem, espiritualmente falando, o homem morreu. Ó Senhor Jesus. Mas em Cristo, irmãos, nós fomos curados. Né? Em Abraão, ele resolveu essa situação da esterilidade. Porque sua esposa era estéril. A sua nora era estéril. Então, quando eles oraram, elas puderam gerar. E nós sabemos que Cristo vem da descendência de Abraão, Isaac. Né? Isaac é um tipo de Cristo. Irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses para todos nós. Porque fala o seguinte, que quando Abraão desceu para o Egito, o que ele fez? Ele mentiu. Falou que Sara não era esposa dele. Não foi isso? Quando seu filho também, Isaac, desceu para o Egito, o que ele fez? Falou que Rebeca também não era filha dele. A esposa dele. Irmãos, Deus, ele não é um com a mentira. Logo depois eles foram abençoados. Você pode achar que você pode viver a vida de qualquer jeito? Pode ter um viver baixo? Você pode ser um irmão que fica mentindo? Se eles mentiram, fizeram isso, Deus abençoou, então você desse jeito também? Não faça isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora devemos pecar para que a graça superabunde? Não faça isso. O nosso viver tem que ser um viver reto. Um viver que, logo depois, nós vemos que eles viram que Isaac era abençoado. Irmãos, eu abri esse parênteses porque pode ter algum irmão, alguma irmã desequilibrado, achar que, então vou errar para que Deus me abençoe. Vou fazer as coisas erradas para que Deus me abençoe. Ou até mesmo faz errado, estava igual o Esaú, não dando valor, valorizando a vida da igreja, valorizando a vida de cristão. Mais tarde, irmão, nós vamos nos arrepender e vai ser tarde. Então, o nosso viver, irmão, tem que ser um viver reto, um viver adequado. Todos nós temos dificuldade e fraqueza. Você não vê hora nenhuma Deus falando para Abraão regras, leis, mas mostrou para ele a questão da fé, de ele ser trabalhado na fé.
Todos nós, irmãos, temos fraquezas, temos dificuldade. Mas Deus pode nos abençoar? Ou Ele já abençoou? Já somos abençoados, irmão. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Ó Senhor Jesus. Tudo começa com uma bênção, né? Gálatas 3, versículo 7 a 9. Gálatas 3. Amém. Amém. Versículo de 7, né, que eu falei? E 7 e 8, vamos ler lá? Em ti serão abençoados todos os povos. Aleluia. Então, nós somos da descendência de Abraão pela fé. Né? E fala assim, e em ti serão abençoados todos os povos. Irmão, todos os povos. Todas as pessoas podem ser abençoadas como nós somos abençoados. Todas as pessoas podem. Depende de nós pregarmos o Evangelho e elas receberem o Senhor como Salvador. Elas imediatamente, elas podem pregar o Evangelho, dar testemunho. Por exemplo, a essas pessoas que estiveram aqui na frente, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de receber o Senhor como Salvador de vocês. Mas se vocês tiverem, imediatamente você já pode falar do Senhor para as pessoas. Eu lembro que não é ruim, tá, irmão, ser sistemático, mecânico, às vezes, no estudo da Bíblia. Eu acordava 3 horas da manhã para estudar a Bíblia e nada disso foi em vão, graças ao Senhor. Mas hoje, irmãos, a gente vê que não é dessa forma mais. Né? Nós precisamos levar os irmãos a cavar o poço, né? A tocar na vida. Que quando você toca na vida, faz igual a samaritana. Ela não sabia nada, saiu contando para todo mundo o que eu tinha visto. Irmão, isso é vida. Né? Por isso é que nós buscamos a vida, irmão. É lógico que precisa do conhecimento, mas nós damos valor na vida. Né? Por isso é que a imersão, o grito de guerra, irmãos, não pode ser algo mecânico. Tem que ser algo que produza vida. Se nós estamos fazendo, se não produzir algo em nós, irmãos, não tem valor nenhum. Mas é tão contagiante quando os meninos estão aqui na frente, que eu já estou vindo, tá? Eu já estou aqui na segunda fila já. Eu sentava lá atrás. Ainda tem aquele negócio do pimenta ainda. Tem aquele negócio do pimenta, tá? É coisas do pimenta, tá? O homem natural. Mas, irmão, eu estou desesperado, eu quero. Eu quero, irmão, eu quero ficar no fluir. Para isso eu estou vivendo a vida da igreja. A Nova Jerusalém já é minha. Mas o reino, eu tenho que conquistar, irmãos. Você tem que conquistar o reino. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, com a queda do homem, ele perdeu essa bênção. Né? Mas em Abraão começou, então, ele abriu de novo essa questão. E em Cristo, né? Isaías 53, 5 fala que nós fomos curados pelas suas pisaduras. O que Cristo fez, irmãos, ele escancarou, assim de uma maneira bem prática para ele escancarou essa bênção a cada um de nós. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo, em João 19, fala que quando ele foi ferido do lado ali, saiu sangue e água. O sangue é para a nossa justificação. E a água para a vida. Então, irmãos, Cristo nos colocou na posição de novo de poder gerar. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né, irmãos?
Agora, irmãos, uma vez que nós fomos introduzidos no palácio, na vida da igreja, todos nós, irmãos, o Salmo 45 fala da filha do rei que foi introduzida no palácio, e ali ela tinha que trocar suas vestiduras, né? Então, a primeira vestidura, Cristo já fez por nós. Tudo que diz respeito à nossa salvação, do nosso espírito, Cristo já fez. Agora, a segunda vestes, que são nossos atos de justiça, isso depende de cada um de nós. Cada um de nós precisa se dispor a ser bordado, precisa se colocar para ser trabalhado pelo Senhor. Então, muitas vezes nós gostamos tanto de nós, irmão, que quando vem uma situação para a gente negar, a gente foge, nos protegendo a nós mesmos, né? Eu troquei de carro e eu não bati em ninguém até hoje, mas já bateram em mim não sei quantas vezes. Eu parado, estacionado, eles vêm e batem em mim lá. E eu falei, Senhor Jesus, isso é para acabar comigo. Agora, nós adquirimos um carro e eu estava na fila do posto, que estava uma promoção lá. Aí eu fui lá, eu e a Cleusa dentro do carro, parado esperando a nossa vez. De repente, nós sentimos aquela pancada. Aí, cheguei lá, fui falar e tinha uma senhora lá, que é cristã. Aí ela, nossa, tem que ver, irmãos, pode mandar o Pix, fala quanto é o Pix que eu vou mandar. Eu falei assim, não posso falar quanto é que é, não, eu não sei o que aconteceu, tem que levar no lanterneiro. Aí eu falei com ela assim, vou fazer o seguinte, a senhora escolhe um lanterneiro da confiança da senhora. Aí nós chegamos lá no lanterneiro, quando ele falou o preço, cadê a espiritualidade? Cadê a irmã só? Porque Deus está falando comigo, que Deus está falando comigo. Eu falei, então Deus não está falando comigo, não. Porque a Bíblia diz o seguinte, se errou, você tem que pagar. Foi a senhora que errou, bateu na traseira. Aí ela relutou até dizer, eu não vou pagar, não. Eu falei assim, ó, irmã, vamos fazer o seguinte, a senhora não precisa pagar nada, não. Mas nós dois vamos aparecer perante o tribunal de Cristo. Aí a mulher, aí ela pagou. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, que não adianta essa espiritualidade. Não adianta você se falar que é e não é, irmãos. A vida da igreja, essa bênção aqui, não é algo que só de ter uma plaquinha, eu vivo a vida da igreja. Nós realmente precisamos ver a vida da igreja. Realmente precisamos envolver. Os irmãos que cuidam de crianças, os irmãos que fazem comida, os irmãos... Isso tem que acontecer no nosso meio. São serviços normais aqui do local de Gerão. Aqueles que pregam o evangelho individualmente, aqueles que saem para pregar o evangelho junto com os irmãos. Todo fruto não é seu, é nosso. Todo fruto não é seu, é nosso. Então, irmãos... Por exemplo, eu quero ir envolver na casa de adolescente, eu quero estar, ainda vou estar. Mas, quando for sair para a rua, eu também quero estar. Não quer dizer que todas as vezes eu vou estar. Mas é uma oportunidade que eu tenho de cavar o poço. E os irmãos estão entendendo? Irmão, eu já sirvo em tal coisa, já sirvo na música, já sirvo na cozinha. Eu faço parte dos irmãos que organiza o negócio das mulheres, como é que é? O Congresso das Mulheres, muito bom, mas você precisa ter essa experiência de sair. De vez em quando, irmão, nós temos que tirar esses entulhos. Com o passar dos anos, vai entulhando. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu adiantar aqui, senão não vai dar tempo, não. Ó Senhor Jesus. Então, aqui, ó, uma maneira de bordar as nossas vestes, que lá fala em Salmo 45, de 13 a 14, fala assim que, em Apocalipse 19, né, a si mesmo se ataviou. Guarda isso no seu coração. Vamos falar, irmão? A si mesmo se ataviou. Eu não posso fazer isso para você, é você mesmo que tem que fazer. Certo? Então, pregação do Evangelho,
imersão, grito de guerra, sair para a cidade. Tudo isso, irmão, vai fazer com que as nossas vestes sejam bordadas. E quando isso acontecer, irmão, do Senhor chamar a cada um de nós para as bodas do Cordeiro, imagina que festa. É a melhor festa do universo que vai ter, irmãos. Imagina que festa. Ei, irmão, eu fico assim, eu não sei o que eu vou fazer com nós, não. Mas nós somos convidados para isso, irmão. Agora pode entrar o Carlinho ou o Pimenta lá dentro. Na hora que ele for passar na mesa lá, fala assim, como é que você conseguiu entrar aqui? Jacozão. Cadê as suas vestes? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Eu estava no campo, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. Aí tem que tirar ele de lá, irmãos. Ele não trabalhou suas vestes. Você quer passar por essa situação? Então, por isso que o meu encorajamento, irmãos, vamos largar os nossos conceitos. Vamos largar, tem coisas de anos que nós carregamos. Amargura, problema com o irmão, não reconhece a autoridade. E a gente vai acumulando isso durante os anos. De repente eu estou velha, de repente eu estou morto, porque fui acumulando essas coisas. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Gênesis 26 fala também da questão de cavar os poços, né? A coisa mais interessante. Isaac, né? E lá cavava um poço, os amalequitas, né? Hã? Os filisteus. Iam lá e tampavam o poço. Aí eles cavavam de novo. Eles iam lá, tampavam de novo. Por quê? Porque eles viram que Isaac era abençoado, irmãos. Então, irmãos, muitas pessoas têm inveja, irmãos, quando você é usado pelo Senhor. Até mesmo entre nós. Tem inveja do irmão, porque o irmão é tempo integral, o irmão está servindo o Senhor mais tempo. Irmão, eu fui irmão em tempo integral, já fui irmão da administração, e o Senhor, da maneira dele, eu me senti que eu precisava sair. E até hoje, irmãos, eu aprendi a reconhecer a autoridade nesse período que eu fiquei com os irmãos. Todas as vezes que eu vou sair, eu fui para Divinópolis, vou para Pará de Minas, passei uns dias no Hotel Fazenda com a minha esposa. Todas as vezes eu liguei para os irmãos, eu não estou aqui, eu estou em tal lugar, Por quê? Porque nós precisamos aprender a reconhecer a autoridade. De certa forma, eu estava sendo guardado. Nós não podemos ter um viver com os demais, irmão, que vivem de qualquer jeito. Nós temos uma autoridade sobre cada um de nós. Eu não ligo para todos os irmãos, mas ligo para alguns irmãos. Olha, irmão, eu não estou aí. Por sinal, os irmãos às vezes chegam perto de mim, irmão, onde é que você estava? Final de semana eu vi você. O dia que eu vou para Pará de Minas, eu não venho no sábado. E no domingo eu trabalho, então quer dizer, não vim nem sábado nem domingo. Aí os irmãos, irmão, onde é que você está? Não está com saudade de você, irmão? Estava servindo, estava lá em Pará de Minas. Mas o que eu quero mostrar, irmão, que nós precisamos aprender a reconhecer, a valorizar tudo que o Senhor nos deu. Todos os irmãos que o Senhor nos deu estão à nossa frente, nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar o irmão que está falando a palavra, o irmão Pedro Dom, que está trazendo constantemente essa palavra viva para nós. Então, irmãos, esse é o caminho da bênção para nós, né? Ouvir o falar do Senhor. Então, irmãos, Isaac passou por uma experiência muito interessante. Entupiu o poço, ele ia lá, cavava outro poço. Eles iam lá, entupia de novo, ele cavava outro poço. Irmãos, hoje aqui na reunião nós cavamos um poço aqui. Amanhã tem que cavar de novo. Aí segunda-feira, tem que cavar de novo. Irmãos, nós não podemos parar de cavar poço. E é uma coisa que eu fico imaginando cavar um poço no deserto.
É muita maldade. Areia, você joga areia, ela escorrega, joga areia, ela escorrega, cheio de pedra. Mas no final tem o quê? Água. Tem hora que é difícil cavar um poço, irmãos. São os problemas, são as dificuldades. Lembra lá que Mateus 13 fala da parábola do semeador? E fala lá que uma boa parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, né? Que são os rochosos e espinhosos, que tem as dificuldades. Irmãos, e fala que outra caiu numa terra que produziu 100 por 1, não é? Irmãos, no primeiro ano que Isaac plantou, já produziu 100 por 1, irmãos. No primeiro ano, irmãos, isso eu quero falar para os irmãos que estão saindo. É um encorajamento para todos nós. O primeiro ano é difícil mesmo, né? Você batalha, consegue lá, né, irmão? Às vezes recebe primeiro ano, mas com a bênção do Senhor, irmão, isso vai te frutificar. Nós temos que crer nisso, foi ordem do Senhor, irmão. É a palavra que faz a obra. Nós ficamos não sei quantos anos em Itaguara lá, cuidando dos irmãos. Né? Graças a Deus, nós, Jorbel, tem um testemunho lá. Ficamos quantos anos cuidando de Pará de Minas, Lagoa da Prata e outras cidades aí, irmão, e tem um testemunho. E nós não tínhamos, irmão, tínhamos muita boa vontade e fé, mas não tínhamos uma palavra de tanto encorajamento, né? E nós fomos lá, e perseveramos, irmão, e tivemos muita dificuldade. Dormimos em cima de ardósia, com um colchãozinho dessa finurinha em Itaguara, irmão, vocês não sabem como é que lá faz frio. Era terrível. Hã? Ok? A Maria de Joel sabe. Era um consolo quando a Maria chamava nós para almoçar lá. Irmão, às vezes a gente ia na casa do irmão almoçar, chegava lá e olhava o tanto de comida assim, irmão, não dava para todo mundo. Aí você comia um tiquinho só. Aí você tinha que sair de lá, andar, que lá não tem ônibus, nós andávamos a pé, muito a pé. Nós saímos da casa do Pedro, foi parar lá na casa do João, lá na roça. Vai ser longe também. Mas, irmãos, valeu a pena. Vale a pena, irmão, cuidar do reino, né? Vale a pena. E o Senhor um dia vai poder falar para nós, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E para terminar, irmãos, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acharam aí? Fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De onde é que procede a fonte? Do nosso coração. Então, se o seu coração está entulhado, está na hora de desentulhar, irmãos. Começa hoje a desentulhar esse seu coração. São dificuldades, são pensamentos, né, que a gente carrega muitos anos. A gente vê alguns irmãos a vida inteira, ele é a mesma coisa, porque carrega aquilo. E além do mais, irmãos, alguns vieram do catolicismo, outros vieram dos grupos, e nesses anos todos nós fomos acumulando. Então, quando há uma mudança de direção, a gente sempre tem dificuldade, né? O Senhor é sempre novo, irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Vou orar para vocês e para mim também. Amém. Pai, em nome do seu Filho Jesus, o Senhor que é a própria palavra, é o Senhor que vem entre nós e nos transforma, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe a condição de cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor e do poder do Teu Espírito. Faça com que essa água, Senhor,
brote cada vez mais em nós. Nos dá disposição, desejo, como a corça, Senhor, por essa água. Senhor Jesus, permita que teus anjos acampem ao nosso redor, nos auxiliando como servos, Senhor, e sendo guardado todos os dias, Senhor, para viver a vida da igreja. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Possa produzir frutos 100 por 1, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Está aberto a compartilhar dessa mensagem. Os irmãos e as irmãs podem vir. Pedir alguém para marcar para nós o tempo ali de 1 minuto e meio, no máximo 2, para fechar o compartilhar. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de encorajamento. Quinta-feira, eu estava lembrando com os irmãos que no passado a gente ficava até assim meio constrangido, que a gente colocava uma meta para nós, lembra, de ganhar um fruto por ano, né? Ganhar mais uma pessoa. A gente sempre falava, se cada um pregar o evangelho, trouxesse mais um, e às vezes a gente ficava assim no final do ano, ficava meio assim, envergonhado, meio constrangido, né, de, às vezes, não ter alcançado isso. Mas hoje, irmãos, louvado seja o Senhor pelo TCI, né, pelas ferramentas que o Senhor nos deu. Hoje, irmãos, é uma forma coletiva. Né? Nós estamos junto com os adolescentes, junto com as irmãs, junto com os jovens. Então, irmão, todos que estão saindo pregando o evangelho, quando há um fruto, o fruto é nosso, não é de uma pessoa só. Né? Acabou aquele negócio, aquele de alguns serem orgulhosos, falar, eu ganhei 2, eu ganhei 5. Né? Irmãos, não tem isso mais. Irmãos, é tudo da igreja, tudo é do Senhor. Às vezes, os adolescentes de hoje estão com todo o encargo, né, com essa energia toda, mas você é o motorista deles, você leva eles. As irmãs estão na cozinha servindo eles, né? Os monitores estão cuidando deles. Então, irmãos, assim, louvado seja o Senhor por essa vida de multiplicação. Né? O Senhor, hoje, irmão, tudo que tem vida, irmãos, quer se expandir. Até a vida mais simples, que é, às vezes, a relva, ela quer crescer. Quanto mais a vida de Deus, que Deus é a fonte inesgotável de vida, Deus quer crescer cada vez mais, irmão. E hoje Ele está em nós. E a maneira de Deus crescer, irmão, é pela multiplicação e a frutificação. E isso é pela palavra, irmãos. Como o Pimenta falou que nossos poços, às vezes, estão entulhados. Como que tira esse entulho, irmão? Pela palavra. Quanto mais a palavra entra em nós, mais a sujeira sai e mais nós ficamos limpos para sermos usados pelo Senhor. Por isso que é importante, irmão, acompanhar a palavra profética, né, as conferências, as lives, né, tudo, irmãos. Né, pagar um preço pela palavra. Você vai frutificar espontaneamente, sem nenhum constrangimento, né, sem nenhuma cobrança. A vida de Deus, ela vai se expandir em você e alcançar outros. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, é um dos pontos, né, que foi falado na imersão, sobre a questão da gente, né, se a gente quiser ter um coração puro, um coração limpo, nós precisamos envolver com o serviço da igreja. Porque quando nós estamos servindo, é inevitável não acontecer situações. Mas quando acontecem situações, o que nós fazemos? Nós buscamos a reconciliação, não é mesmo? Né? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. O Pimenta hoje, né, lembrou sobre essa questão das cidades, né? Que cidades, antigamente, quando a gente chegava a pisar nas cidades, foi muitas e muitas vezes, né, que a gente ia numa cidade, e hoje a gente vê os frutos, né, dessa cidade. Então, foi mostrando a questão da perseverança. A perseverança, ela é trabalhada em nós, e o Senhor tem como também alcançar cidades. Eu estava lembrando aqui de Pará de Minas, né? Quantos e quantos anos nós fomos em Pará de Minas.